Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma conversa ao vivo com o Gabriel Hag. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando por aqui com a gente para contar sobre o que a gente está aprendendo, desaprendendo e reaprendendo nesse universo da quarentena. Sobre facilitação, mas também sobre algumas coisinhas mais. Então vai ser bem bacana. Ó, o Gabi já entrou por aqui. Então, Gabi, bem-vindo. Só para explicar para a galera que está chegando, eu tenho feito uma série de lives, de conversas ao vivo aqui com pessoas que eu admiro, que eu trabalho junto, enfim, que eu já tive alguma interação nos últimos anos. E eu te convidei, Gabi, porque até postei hoje, fazem mais ou menos 3 anos que a gente vem trabalhando junto direto, principalmente com facilitação. E tem muitas histórias para contar, tem muitos aprendizados, e agora a gente está junto nessa jornada aqui de quarentena também, aprendendo e descobrindo novas coisas. Então é um prazer te receber aqui. E para a gente começar, queria te pedir para tu te apresentar e fazer uma conexão com isso da facilitação, assim, como montando com a tua história, como que tu começou isso, como que tu chegou nesse universo, da onde que surgiu os primeiros insights para te começar como facilitador. Beleza. Bom, então, sou Gabriel, eu sou engenheiro de formação, me formei em 2015, fiz uma trajetória dentro de empresas, de indústrias, e aí em 2012, a partir de um convite de um grande amigo, eu tive a possibilidade de conhecer o movimento dos Guerreiros do Coração, que foi um movimento muito significativo assim na minha vida. Ele é um movimento que trata e trabalha muito do que é ser homem nos dias de hoje. E eu vinha numa trajetória de chão de fábrica, trabalhando com qualidade dentro de uma empresa multinacional, bem focado dentro do ramo da engenharia. Então, assim, super quadradinho. E chegou isso em 2012, então passei o ano inteiro fazendo estágio lá. E ao final do ano eu fui fazendo esse processo dos guerreiros, e ao final do ano tem um movimento bem significativo, que é o fechamento, ou seja, uma imersão de 4 dias. Eita, opa, e de lá para cá muitas coisas acabaram mudando. Eu comecei a me conectar mais com coisas que realmente eu acreditava. Eu estava fazendo algo que não estava tão feliz dentro da engenharia. E aí já estava tudo certo para ser efetivado. E aí acabei entendendo que esse movimento não estava mais fazendo sentido e acabei saindo. Pedi as contas, falei com o meu chefe e eu comecei a pesquisar empresas e movimentos que estavam acontecendo que iam ao encontro dos meus valores e das coisas que eu acreditava. E aí foi onde eu encontrei a Natura. Então, em 2013, eu fiz o processo seletivo para o programa de estágio deles. E a Natura acabou transformando consideravelmente assim a minha forma de pensar como engenheiro. Então, em 2013, quando pouco se falava sobre design thinking, sobre facilitação, sobre metodologias de comunicação social, eu tive a oportunidade de estar lá e tive oficinas de palhaçaria, aquário com o presidente da Natura. Então foi um universo que eu estava vindo de algo totalmente cartesiano, muito fechado, para poder abrir isso num outro formato. Então foi bem anos lá. Isso me abriu um leque de várias possibilidades que eu estava com vontade de fazer. E decidi no início de 2015, eu decidi começar a empreender. Tive uma possibilidade de viajar para São Paulo e assumir uma posição dentro da Natura, mas achei que não era o caso. E aí, começando a fazer a correlação com a facilitação dentro da minha jornada, eu comecei a empreender junto com a minha mãe.
Então, a gente começou um movimento da Corpo com Equilíbrio, e a Corpo com Equilíbrio foi uma empresa que trabalhou com 3 grandes pilares: alimentação saudável, saúde emocional e consciência corporal. E ali eu juntei e fiz um convite, Peraí, só um pouquinho que eu acho que a Bruna tá... Tá cortando aí, Gabi. Sou eu que tô cortando? Imagino que sim. Tá. Deixa eu... Melhorou. Melhorou, Bruna? Beleza. Bom, e aí comecei a empreender, a gente começou a fazer aulas voltadas para um olhar de saúde. A minha mãe é da linha da saúde. Então, eu comecei a assumir essa frente de facilitação e ser o mediador dos programas. Então, fazia todos os processos de check-in, ajustava, entendia, fazia introdução. Eu estava, de alguma forma, sendo mestre de cerimônias ali e fazendo um trabalho bem legal. Então, ali já comecei a ter um pouco de conexão com a facilitação. Em paralelo a isso, até estava conversando contigo esses dias que tive a oportunidade de dar aula na escola Lumiar, que é uma escola que é toda trabalhada, que é toda pensada a partir da multietariedade e a partir do centro de interesses dos alunos. Então lá também acabei significativamente tendo que fazer algo que eu não fazia, ou seja, que era dar aula, mas a partir de algumas ferramentas que eu vinha aprendendo ao longo desses anos, eu consegui facilitar as aulas, assim. Então foi algo bem significativo e vivi na pele toda essa mudança que é dar aula, né? Daqui a pouco tu pensa um escopo de trabalho, mas tu precisa estar muito claro como que são as diferenças e como que as coisas vão acontecendo dentro da aula para tu fazer essas adaptações e entender o que realmente os alunos estão querendo e escutar um pouco deles também de formato, né? E não simplesmente vir com algo pronto e vai ser assim. Só que tu tem que fazer essas checagens, se está realmente sendo efetivo, tá legal, não tá. E fazendo esses 2 movimentos da Corpo com Equilíbrio também com as aulas lá na Lumiar, eu me lembro assim como se fosse hoje, né, do convite para a gente poder fazer o nosso primeiro trabalho em conjunto. Eu estava voltando de um processo em Florianópolis, então eu estava no meio da tarde, assim, domingo, era umas 5 horas da tarde, me liga essa criatura aqui, o seu Guilherme, me liga e fala: cara, olha só, tem um desafio para ti. Não sei muito bem como é que tá a tua semana, mas eu queria ver contigo se tu teria disponibilidade para fazer um projeto a semana inteira. E aí eu deixa eu dar uma olhada aqui. Cara, consigo ajustar aqui alguma coisa, estou um pouco mais flexível. E aí mas me explica um pouco melhor. Não, o negócio é o seguinte, cara, eu tenho um livro aqui, o livro do Direto ao Ponto, que depois veio a evoluir para o livro da Leanception. Eu me lembro que tu me encaminhou o livro em PDF e eu tá, beleza, entendi, tá, mas nunca trabalhei com isso. Não, cara, lê o livro, a gente está com 2 equipes, então segunda-feira vai ser um dia onde tu vai observar, que tu vai estar sendo introduzido para um pouco da metodologia, e a partir de terça-feira, tu e o Matheus, que foi o primeiro colega nosso e amigo nosso que fez a live contigo, vai estar fazendo essa dupla contigo e tu vai ser o co-facilitador. Então fica tranquilo, assim, não vai estar totalmente na linha de frente, mas foi algo assim bem desafiador, porque tive que ler o livro numa sentada assim na noite, li. Já no outro dia a gente começou a fazer o trabalho e aí que começou essa parceria Gabriel junto com o Pulsar. Então
acho que esses pontos de conexão da facilitação e de como que eu me relaciono com isso, consegui dar uma sintetizada e trazer um pouco da minha história e ver como que a gente chega na Pulsar e como que começa os trabalhos de facilitação na prática. Isso foi legal, porque naquele ano, isso fazia acho que uns 3 anos, né? Naquele ano a gente facilitou diversas semanas de Inceptions e tinha esse mecanismo que a gente desenvolveu de trabalhar entre pares para fortalecer um facilitador que estava começando, para ele aprender, mas ao mesmo tempo entrar na prática, mas não completamente na linha de frente, né? Então isso foi bem interessante. Foi bem interessante e isso eu sinto que foi uma prática que a gente utilizou e ainda vem utilizando, que é dar oportunidade para as pessoas que estão começando a fazer trabalhos de facilitação, para se experimentarem, para estarem como observadoras, para poderem ir se ambientando com toda a contextualização do que é a facilitação. Então, para mim foi muito assertivo esse formato. Eu lembro que a gente estava com 2 duplas e em pouco tempo a gente acabou desenvolvendo mais umas 5, 6 pessoas para poderem também fazer esse trabalho. Eu lembro que as Lean Sections dentro do cliente, elas começaram a se tornar algo super recorrentes, né? Eu lembro que teve semanas que a gente tinha Lean Inception, a gente tinha 3 Lean Inceptions. Então a gente precisava ter uma equipe que conseguisse ancorar a metodologia, mas também que entregasse algo com valor e que já tivesse repertório, né? Então, acho que foi bem positivo esse formato quando iniciamos as facilitações, de dar oportunidade para o pessoal. E isso, para quem está nos assistindo, é uma boa prática que eu recomendo assim, no universo da facilitação, que é facilitar em duplas. Sempre ter um par de troca, mesmo que seja um par aprendiz. Porque a possibilidade de ter um interlocutor para estar trocando ao longo do dia, da facilitação, isso ajuda muito no teu papel, na tua presença e em qualquer outra atividade de apoio que estiver acontecendo. Então isso é uma dica de ouro. Essa é uma excelente dica, né? E também tu ter essa questão dos papéis claros de cada um vai estar desempenhando dentro da facilitação, acho que apoia bastante, porque uma vez que esses papéis eles estão bem definidos, eu consigo entender como que é a minha interlocução com o público, né? Eu estava dando uma olhada no teu book de facilitação, Gui. Para quem não viu ainda, gente, o Gui montou um book de facilitação que tá assim, ó, show de bola, tem muita coisa legal, tá bem prático, dinâmico, bem vivo e trouxe alguns insights que dentro dos materiais que a gente, enfim, está acostumado a visualizar e conhece, eles não estão tão atualizados. Então tem algumas dicas e um olhar muito prático do que é viver a facilitação. Então lá dentro a gente traz um pouco dessa questão traz um pouco da questão dos papéis e de como que as pessoas se colocam. Como que foi para ti montar aquele book, Gui? Deu muito trabalho, isso estava muito presente e assim sentou tipo, não, agora acordei pensando em vou fazer um book e vou entregar para o pessoal, assim, porque o que eu tenho visto hoje, né, do pessoal que tem compartilhado o material é até por um olhar de escassez, né, de tipo, cara, eu não vou entregar tantas coisas para as pessoas porque, daqui a pouco eu quero vender algum produto, eu quero fazer isso, assim, sabe? Então, acho que isso, olhando do outro lado aqui, eu acho que super apoia, né? Tu tem um material com quase 110 páginas falando sobre isso, com conteúdo bacana. Então, por que tu pensou em divulgar bastante conteúdo e não simplesmente, toda semana eu vou dando alguns dropzinhos de algumas coisas e vou divulgando? Queria te escutar também. Sobre isso, Gabi, obrigado por prestigiar o material.
E acho que essa visão de vou entregar pouca coisa, porque daqui a pouco vou vender um produto e daí a galera não vai querer comprar, é uma visão completamente distorcida de como a internet funciona. E como a gente talvez não está tão habituado a operar aqui, é um aprendizado que precisa ser construído, né? Na verdade, o que acontece é o contrário disso. Quando tu entrega conteúdo de valor para as pessoas, conteúdo completo, as pessoas tendem a se conectar mais contigo, a valorizar o teu trabalho e a estar muito mais predispostas a interagir e se tornar teu cliente em qualquer coisa que tu faça. Então é o contrário disso. Pode parecer meio que um contrassenso além do óbvio, mas é assim que a lógica funciona. Então, a minha intenção com esse material foi desenvolver como que eu posso entregar aquilo de melhor que eu tenho. Obviamente, dentro de um espaço reduzido de tempo, né? Eu sou uma pessoa que sempre gosta, sou muito exigente comigo mesmo, então eu queria escrever mais conteúdo, botar mais coisas lá, mas a gente tinha um prazo aqui com o nosso time que a gente queria lançar esse material, a gente tinha se organizado, e esse prazo já estava estourado, já estava atrasado. Então a gente estabeleceu, não, até o final dessa semana a gente vai lançar como ele estiver, e no fim saiu um material super robusto, de mais de 100 páginas, e com uma linguagem dentro do que eu conheço de facilitação um pouco mais próxima das pessoas e de quem quer conhecer essa habilidade, que é muito essa narrativa de um guia para começar na facilitação, né? Então ele não entra dentro do detalhe de cada metodologia e da filosofia por trás das coisas, mas traz um apanhado geral sobre por que facilitação é importante, por que é uma habilidade que tu deveria aprender, como algumas dicas de bastidores para tu começar a te organizar, metodologias e links de aprofundamento para tu começar. Então ele vai por essa pegada. Eu acho que ali não tem, tá longe de ter tudo que eu tenho para oferecer de conteúdo, mas foi uma tentativa de fazer algo bem legal, bem autoral, assim, e de entregar o melhor, independentemente se é gratuito ou não. Eu acho que essa é uma boa prática fundamental. Entregar sempre o teu melhor, porque isso te traz resultado no médio prazo. Bem bacana. Não, te escutando, assim, para mim faz bastante sentido, né? Eu acho que por que eu vou estar dando pílulas, assim, doses homeopáticas, as coisas, se eu tenho mais conteúdo, se eu tenho coisas para entregar. E, ó, que bom, a Mel mandou ali dizendo que tá muito bom mesmo. Coisa boa, Mel, legal que tu curtiu. Obrigado, Mel. Fico muito feliz. Tenho recebido alguns feedbacks bem legais e isso dá muita força para seguir nesse trabalho de produção de conteúdo, que ele é bem exigente, é todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa. Então, na intenção de trazer essa presença para cá, é muito legal receber esses feedbacks. Fico bem feliz. E Gui, como é que está sendo para ti agora, em tempos de pandemia, né? A gente ter que se adaptar e reinventar um pouco nosso formato de trabalho, de daqui a pouco passar por uma facilitação online. Como é que tu tem te aventurado dentro desse universo? Queria te escutar, assim, eu tive algumas experiências e acho que seria legal a gente passar isso para o pessoal também, da gente que já vem vivendo isso há bastante tempo, né? Porque eu sinto que existe uma diferença bem significativa da facilitação presencial versus a facilitação remota, né? Como que tu tem vivenciado isso? Maravilha, só vou mandar um abraço ali para a Lilian também, que falou que está ótimo mesmo. Obrigado por prestigiar a Lilian. Então, Gabi, primeiro sobre facilitação online, eu tenho falado de um lugar de muita humildade, assim. Isso não é algo que eu vinha praticando pelos últimos anos com um grande repertório. Assim como muitas pessoas, eu também estou começando agora. Com a diferença que eu tenho um repertório muito forte dentro do mundo offline, de possibilidades, de um repertório que me permite atuar. E o que eu tenho feito nesse universo online é pegar esse repertório e conseguir moldar ele dentro das condições do online. E aí eu já aproveito contando uma história logo de cara. Assim, ontem a gente fez uma facilitação online de 4 horas que me deixou muito feliz. E Legal. que a galera adorou. Eu estava até lendo uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa ontem que participou e que ficou muito feliz, disse que amou o processo, que ela estava muito inspirada por isso, queria trabalhar mais com isso. E qual que foi a lógica, assim?
A gente estava trabalhando com um cliente e utilizando uma ferramenta que eles utilizam para fazer videochamada, que é o Microsoft Teams. E o Teams não tinha muitas características possíveis de dividir em grupos menores ou fazer uma dinâmica mais elaborada de construção. E a gente pegou o repertório que a gente tinha e uma dinâmica chamada de Word Café, onde as pessoas trabalham em mesas, e nessas mesas, depois de um determinado tempo, elas rodam e se misturam em outras mesas, então é uma dinâmica que tem bastante interação entre todo um grupo, e a gente transformou a dinâmica do Word Café numa lógica online e fazendo um Word Café invertido, onde a gente criou 3 salas para as pessoas colaborarem no Teams, salas que foram criadas manualmente, assim, não era uma funcionalidade nativa da plataforma. E em cada sala teria um facilitador inicialmente, a gente estava trabalhando em 3 facilitadores. E ao final de 20 minutos, cada um dos facilitadores trocava de sala e propunha uma nova dinâmica para aquele grupo. E além disso, cada um dos grupos também tinha uma ferramenta que é o mural, cada um deles tinha uma sala no mural, e essa sala estava preparada para receber as atividades dos 3 facilitadores. Cara, então em 1 hora a gente fez uma dinâmica de troca, de criação, de ideias, que foi incrível, assim, e os feedbacks saindo da tarde foi, essa tarde de 4 horas passou muito rápido, eu não conhecia atividades digitais assim. Então a sensação que eu tenho é que o digital ele tem muitas possibilidades, até diferentes do presencial, que a gente ainda não conhece, falando por mim, que está começando uma jornada de exploração. E ao mesmo tempo tem uma puta possibilidade de construção, de utilizar o repertório existente e adaptar esse repertório. Então, essa foi uma das histórias, compartilhando com isso contigo, mas daí eu já te passo a palavra para a gente seguir num bate-bola e trocando mais sobre isso. Legal. Eu, da mesma forma como tu, assim, né? Isso para mim, toda essa questão do Covid, da pandemia, isso me fez refletir sobre algumas coisas, né? Dentre elas, o meu papel como facilitador, né? Eu tenho uma vontade muito grande de poder viajar e trabalhar com facilitação pelo mundo afora. E fazer trabalhos de facilitação remota me deu só mais uma chancela e uma sustentação de que isso é possível, de daqui a pouco ter os clientes aqui dentro do Brasil e também clientes internacionais, e eu, da onde eu estiver, eu conseguir desenvolver um trabalho que seja significativo e que vai estar realmente impactando a vida das pessoas, né? Então, isso só me deu mais vontade de mergulhar dentro desse mundo da facilitação remota, mas eu tenho aprendido bastante, assim, eu tive a oportunidade de fazer 4 trabalhos desde que iniciou a pandemia, e o primeiro trabalho, assim, foi algo muito significativo e com muito aprendizado. Então, também foi uma atividade de 4 horas. A gente estava fazendo uma formação de multiplicadores para um cliente. E tu pensa, né? Vou ter que fazer uma formação de multiplicadores para um cliente. Então, assim, como que eu não vou olhar para as pessoas? Como que eu não vou ter esse senso de será que está todo mundo entendendo? Como que tá, né? Então, eu e o Thiago, um parceiro, colega de trabalho, a gente estudou bastante as ferramentas e pensou numa lógica mais simples, né? Então, para mim, o grande diferencial da facilitação remota tem 2 pontos principais. Um deles é uma clareza muito grande dos papéis, né? Então, quando tu tá duplando ou daqui a pouco quando tu tá em trio, tu ter essa clareza de, beleza, vou ter uma pessoa que vai ser o co-facilitador e esse co-facilitador ele vai estar respondendo perguntas no chat, ele vai estar cuidando mais do suporte, mais da parte operacional, enquanto o facilitador principal está dando continuidade com o seu conteúdo, porque eu não consigo
dar conta do conteúdo e ter que parar, peraí só um pouquinho que eu vou responder aqui uma pergunta. Então, esse jogo de papéis, ele é muito importante. E não necessariamente eu preciso exercer um papel sempre igual, né? Eu e o Thiago, a gente acabou trocando de papéis ao longo da facilitação e foi bem legal. E um dos pontos do porquê que a gente estava fazendo a formação, a gente dividiu ela em dois grandes momentos. Então, era um momento de passar um pouco de práticas, exercícios, o que está acontecendo dentro desse novo mundo da facilitação remota, ou seja, passar algumas práticas, alguns acordos, esse olhar para o cuidado com o tempo, que é muito importante, mas também, por outro lado, ter um pouco dessa flexibilidade, né? Era um universo bem diferente, então, assim, fazer constantes checagens com o pessoal e ver se eles estão entendendo e se as coisas estão realmente impactando, eu acho que faz bastante sentido, né? Então, essa foi um pouco de algumas coisas que eu tenho aprendido. Aí tu tocou num ponto interessante, que é como que é fazer uma formação, uma facilitação online com essa sensação de que as pessoas será que elas estão entendendo ou não? E aí entra um ponto que eu tenho estudado bastante sobre isso, que é sobre linguagem e sobre narrativa. Eu acho que esse momento ele nos traz uma responsabilidade sobre a nossa linguagem, né? Então, em momentos presenciais, talvez é mais fácil a gente não se preparar tanto ou não estar com tanta clareza do que a gente quer falar, porque tu tem muitos estímulos e tu consegue perceber aquele ambiente com maior facilidade. Já no universo online, muitas vezes tu tem que garantir um ritmo de fala, tu tem que garantir uma assertividade, tu tem que ser objetivo. Então isso traz um peso, uma importância para a narrativa muito maior. E eu acho que essa é uma habilidade, uma prática que é super subvalorizada dentro desse universo tanto de facilitação como de pessoas que trabalham com o público, da gente não estar desenvolvendo isso da narrativa, da linguagem. Eu tenho estudado muito sobre isso e sempre fui um apaixonado por fazer apresentações e histórias que engajam, que movimentam as pessoas, e quero me desenvolver cada vez mais nisso. É um ponto bem, bem massa. Eu acho que tem um ponto principal que tu tocou, né? Além da linguagem, para mim um ponto bem importante é a possibilidade de adaptação, né? Se tu não tem tudo bem planejado, é claro que existe um espectro onde eu consigo ter uma maleabilidade, uma flexibilidade dentro da facilitação remota, mas eu não tenho daqui a pouco 90%, 85% das coisas totalmente definidas e eu não deixar tanto espaço para uma margem de manobra de como que vai estar sendo o grupo, porque eu tenho todo esse olhar do operacional, da plataforma, da interação, de como que isso vai acontecer, que é muito diferente do presencial. Então, o presencial eu consigo olhar no olho das pessoas, eu consigo sentir um pouco do que está acontecendo dentro do campo e daqui a pouco fazer algumas inferências e trazer algumas proposições um pouco diferentes, né? Porque eu consigo ter muita clareza do movimento corporal das pessoas, como que as pessoas estão se sentindo. Então, essa diferença de uma baixa flexibilidade versus uma alta flexibilidade de adaptação dentro de um cenário de facilitação, eu acho que isso é um ponto também bem importante para ser cuidado, né? Dentro disso, uma coisa interessante que eu tenho praticado é sempre ter um plano A e um plano B no mínimo, talvez até um plano C. Ontem a gente estava usando essas salas no Teams e o Mural, mas a gente também tinha uma válvula de escape, tinha também 3 salas alternativas no Google Hangouts e tinha uma apresentação no Google Apresentações, que podia ser feito o download dela e enviado por e-mail. Então tinha uma curva de possibilidades, caso desse merda, que a gente poderia responder e atuar. E isso é fundamental, porque nas minhas últimas facilitações sempre deu problema, é a lei de Murphy. Uma pessoa que não vai conseguir acessar a plataforma, e aí ou tu exclui ela, ou tu tem uma outra alternativa para oferecer para ela.
E quando isso aconteceu, eu tinha, por exemplo, não, eu tenho teu e-mail, eu tô te enviando agora um arquivo e tu já vai trabalhar com ele aí agora. E a última alternativa que é sempre possível, que é pedir para no início as pessoas terem um papel e caneta e poderem operar manualmente na sua frente. Então, ter um hall de possibilidades ajuda muito nessa flexibilidade, que ela é diferente, né? Não é a mesma que tu falou, mas ela existe também. Bem legal. Te escutando, a gente passou por uma situação bem significativa, assim, e também de adaptação, né? Beleza, a gente fez a formação de multiplicadores e depois tinha um outro trabalho que era um pouco mais aprofundado e era mais de mão na massa. Aí beleza, construímos toda a facilitação com todos os campos, deixamos os painéis dentro do Mural, que foi a plataforma que a gente optou por trabalhar, e aí o trabalho era às 4 horas da tarde. 2h30, 15 para as 3, a gente entra na plataforma do Mural, que já estava tudo pronto para fazer alguns checks e algumas coisas, e aí a gente recebe a notícia, a plataforma do Mural está temporariamente fora de serviço, que eles estavam ajustando algumas funcionalidades que não estavam tão positivas e não estavam funcionando tão da melhor forma. E aí foi assim, tipo, caraca, o que a gente vai fazer agora? Falta tipo 1h15 para a gente começar a trabalhar. E aí a gente pensou assim, não, vamos adaptar, porque vem aquela tipo, tá, mas será que eu falo para o cliente que tipo, a plataforma que a gente estava fazendo não dá mais certo e a gente vai precisar adaptar, ou quem sabe a gente muda, e a gente, não, vamos sustentar, porque eram 30 pessoas que a gente ia fazer esse trabalho, tu imagina, eu já fechei a agenda de 30 pessoas e agora eu vou dizer, não, por causa da plataforma que a gente tinha se proposto a trabalhar, a gente não vai utilizar mais ela. E desculpinha, né? Daí não dá. Daí não dá, né, cara? Daí não dá. E aí a gente optou e foi pro basicão, cara. A gente abriu uma planilha de Excel, as planilhas de Excel do Google, que é o Sheets, no caso. E aí foi bem legal, porque teve uma interação bem significativa, o pessoal logo se adaptou e até disse, mas essa plataforma aqui é muito simples, a gente gostou bastante, talvez para o próximo workshop que vocês forem fazer, desculpa, deu até tosse, né, Rafa? O caos. Então, assim, foi um aprender e mudar rápido, assim, muito, muito rápido, porque a gente precisava entregar, as pessoas estavam comprometidas e a gente tinha um escopo de trabalho que precisava ser feito. Então, ter esses planos A, B, C e D, daqui a pouco, dentro de um trabalho remoto, acho que ele faz bastante sentido. Então, como foi a segunda vez que a gente foi fazer um trabalho remoto, eu não estava com tanta clareza da plataforma ter algum problema. Eu tinha algumas linhas de caminhos construídos para planos B e C dentro desse escopo, dentro dessa plataforma, mas não tinha pensado dentro desse cenário. Assim. Então, foi algo bem, bem interessante. Isso é bem legal, porque às vezes a gente tem essa busca por sofisticação, né? Então, eu quero uma plataforma cheia de funcionalidades, quando um Excel do Google Sheets daqui a pouco pode resolver meu problema, ou como um Google Apresentações, eu fiz uma facilitação, que era um Google Apresentações, um link, na primeira página ele tinha um sumário, onde tinha o nome das pessoas e o slide que a pessoa deveria ir, e quando a pessoa chegava naquele slide, tinha um material preparado para ela preencher, com umas caixinhas de texto escritas assim, clique 2 vezes para começar a escrever. E, cara, uma simplicidade, mas que funciona para o objetivo que a gente precisava, que era as pessoas terem um tempo de reflexão, poder mergulhar naquele assunto e poder fazer uma reflexão e preenchimento daquela atividade para si mesma. Então, o simples que funciona, né? Exato. E às vezes eu também, né? A gente tenta sempre pensar na melhor experiência possível, que vai encantar cada vez mais. Mas daqui a pouco é bem isso, né? O simples,
ele é prático, ele é bom o suficiente para a gente entregar valor e dependendo do tipo de trabalho, por que não seguir no simples, né? Por que eu tenho que reinventar a roda e repensar e passar ali, sei lá, X horas pensando num design para entregar a melhor experiência possível, mas daqui a pouco não era isso que eles queriam, né? Então, acho que como entender esse paralelo entre o que é um must-have e um nice-to-have, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Sim. Por um outro lado, até me trazendo um outro elemento, o digital traz umas possibilidades de experimentação que são bem interessantes. Eu tive uma oportunidade num projeto agora, onde a gente criou alguns vídeo teasers, e a gente se preparou para, ao longo da facilitação, esses vídeos rodarem e serem um respiro e uma inspiração. Então, por exemplo, a gente preparou um vídeo teaser que traz recomendações para o nosso dia, assim como quando tu vai no cinema, sabe? Tem aquelas recomendações iniciais, coloque o celular no silencioso, enfim. A gente preparou um vídeo teaser no início e logo depois que esse vídeo teaser passa, já entra um videozinho com aquela musiquinha do filme que vai começar, sabe? Então, a gente começou a trazer algumas metáforas, algumas simbologias que as pessoas conhecem, como do cinema, trazer para dentro dessa experiência, porque aquilo também já dá o tom de que algo diferente vai acontecer assim. Opa, eu nunca tinha participado de uma reunião que tinha isso. Então, tu traz o elemento da surpresa, de trazer a atenção das pessoas a partir de um outro lugar. Isso foi bem interessante. E aí um ponto simples sobre isso é que muitas plataformas têm a funcionalidade de compartilhar áudio e vídeo, e a gente não sabe ou não utiliza ainda esse recurso da melhor maneira, mas eu posso compartilhar um vídeo inspiracional, um vídeo do YouTube, um vídeo que eu mesmo preparei, então isso é bem legal. Assim como eu também posso colocar uma música de fundo, seja para receber as pessoas quando elas entram na sala, ou seja para acompanhar alguma atividade, ou para facilitar. A gente facilitou nessa semana visualizações e meditações guiadas online com a galera nas facilitações. Então isso foi bem legal também. Pegando esse gancho aí que tu trouxe de meditações e desse olhar mais pro eu, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento, de um seminário, agora vão fazer 3 semanas, que é o Seminário Insight. Ele foi muito importante, ele é um movimento global de autoconhecimento e muito num olhar da gente poder olhar mais para dentro e não para fora. E foi muito interessante, porque as pessoas... Esse é um movimento que nasceu no final para quem não sabe, um movimento criado pelo John Rogers, na Califórnia, no final da década de 70, que traz muito um olhar para um movimento espiritual, para as pessoas se conectarem consigo mesmo, para expressarem no mundo o que tem de melhor. E esse movimento ele começou a se tornar global. Eu acho que tu tem mais propriedade para falar do que eu, no caso. Mas, enfim, brevemente, se tu quiser dar uma contextualizada, depois eu falo um pouquinho sobre como foi a experiência. Beleza. Galera, o Gabi está falando sobre o Insight, que ele foi um grande ponto de virada na minha vida. Eu fiz para quem já baixou o guia e leu a historinha lá, na época eu era concursado público e estava numa crise existencial e profissional, isso era 2012 mais ou menos. E ali em 2013 eu tive a oportunidade de participar desse seminário aqui em Porto Alegre, um encontro de 4 dias, ou na época eram 5 dias, agora diminuiu para 4. 5 dias em imersão, e aquele encontro foi um encontro comigo mesmo, como nem eu mesmo me conhecia, assim. Então foi um grande despertar e um grande impulso para buscar uma vida que tivesse mais significado, que tivesse mais potência. E desde então eu nunca mais me desconectei do Insight, então ele tem uma progressão, tu pode ir fazendo outros encontros. Então eu fui fazer o Insight no Uruguai depois, eu fui para a Argentina, em Buenos Aires, fazer o Insight. E eu também fui para o Chile, fiquei 1 mês no Chile fazendo o Insight 4, o último deles, que é um seminário de 30 dias. Então foi um
um grande despertar aí nesse sentido e mega recomendo vocês darem uma pesquisada depois, Seminário Insight. Eles estão fazendo sessões online, workshops online, assim como esse que o Gabi participou. Tá descrevendo. Então segue o baile. Legal, Gui. Então, assim, os seminários Insight, geralmente eles são, pelo menos o Insight 1, no caso, né? Ele tem 4 dias, o Gui acabou fazendo com 5, depois ele foi adaptado para 4. Então, geralmente ele começa na quinta-feira e acaba no domingo. Então, eu tenho quinta-feira à tarde, sexta-feira à tarde, sábado e domingo o dia inteiro. E aí, como ele se tornou um movimento global, e é muito forte aqui dentro da América Latina e na Europa, alguns idealizadores do movimento entenderam que, mas dado todo esse contexto de Covid e de pandemia, por que não utilizar todos esses ensinamentos espirituais para que a gente possa se reconectar conosco e fazer um movimento global dentro do Insight, né? Algo nunca pensado que poderia acontecer. Então, em 2 semanas e meia, uma das pessoas lançou a ideia para um grupo de facilitadores, de pessoas que já vêm trabalhando com isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Chile, Argentina, Equador, Venezuela, enfim, vários lugares do mundo. E aí juntaram 22 facilitadores do mundo inteiro e fizeram esse convite aberto para quem já tinha feito, ou seja, realizado o seminário Insight 1. Então, assim, foi bem significativo e eles conseguiram em 2 semanas e meia juntarem 750 pessoas do mundo inteiro. Então a gente teve mais de 40 países de pessoas participando. O seminário ele estava sendo feito em inglês e em espanhol, e ainda existe uma funcionalidade que eu não sei se vocês sabem, dentro do Zoom tu tem como criar as legendas. Então tinha interpretação em búlgaro e também em português. Então, assim, ao vivo, ele estava acontecendo em 4 línguas diferentes. Então, assim, foi muito legal, uma mega experiência. O primeiro dia, assim, foi algo um pouco mais diferente, assim, porque estava todo mundo nesse ambiente da descoberta, esse ambiente que ainda nunca tínhamos vivido. Mas depois, assim, passou um pouquinho e aí depois as coisas já começaram a fluir. Então foi uma outra perspectiva, né? Ele não foi em tom imersivo, mas tinha muito um olhar de comprometimento consigo mesmo. Então, que pequenas ações eu posso fazer dentro do meu dia a dia para eu estar melhor comigo, para eu estar podendo me cuidar, para depois eu poder cuidar dos outros, assim. Então, assim, foi bem legal e isso também vai ao encontro do que eu estava falando lá no início, né? Dessa possibilidade de fazer um trabalho que pode estar impactando muita gente no mundo inteiro, né? Então, por que eu vou ficar dentro de um espectro onde, se eu for fazer uma facilitação ao vivo, claro que ela existe muita potência, mas olha o tamanho da potência que eu posso ter para impactar 750 pessoas do mundo inteiro. Então, assim, a gente começa a ter um leque de infinitas possibilidades de trabalho que eu posso estar fazendo ao longo do mundo, né? Então, isso para mim foi um insight bem legal. E me veio vontade de compartilhar aqui, Gabi, esse seminário ele tem 3 regras fundamentais, que no primeiro dia tu é convidado a refletir e praticar essas regras, e elas, na verdade, elas são algumas regras bem simples, mas extremamente poderosas para o dia a dia. E a primeira delas é utilizar tudo para crescer, aprender e avançar. Então, como que eu posso ter uma visão de aprendizado para a vida e de seguir em frente a partir do que me acontece, entendendo que internamente eu posso ter essa atitude de aprendizado, utilizar tudo para crescer, aprender e avançar. A segunda regra é cuidar primeiro de mim para depois cuidar dos demais, entendendo que uma pessoa que não se cuida, que está se sacrificando, que não
não está cuidando de si, não consegue cuidar dos outros. E muitas vezes a gente coloca o outro em primeiro lugar, preciso cuidar desse outro, mas se eu não estou bem, eu não cuido de ninguém, na verdade. Então essa é a segunda regra. E a terceira, não me machucar, nem machucar os demais. Então como que eu consigo tá olhando para os meus comportamentos e vendo como que eu consigo estar mais íntegro e mais cuidadoso para não tá nem me machucando, nem machucando esse outro que está comigo. Então essas são as 3 regras fundamentais do Insight. E tem uma quarta, que não é uma regra, mas que eu tomo ela para mim quase como que uma regra, que ela é bem poderosa, embora possa ser um pouco polêmica, não se aplica talvez em todos os cenários, em todos os contextos. Mas, no meu entendimento, ela é muito poderosa, que é: eu crio, provoco e permito tudo o que acontece na minha vida. Então é um olhar de autorresponsabilização que é muito poderoso para eu sair do lugar de vítima para o lugar de responsável. E responsável como alguém que tem a habilidade de responder. Eu crio, provoco e permito tudo o que acontece na minha vida. É muito, muito potente, né? Muito potente. E esse tipo de movimento, acho que ele se faz muito latente nos dias de hoje, né? Da gente poder parar e refletir. Eu sinto que a gente, cada vez mais, enfim, tem live para cá, live para lá, tem muita gente falando sobre várias coisas, né? Vamos falar E a muitas nossa... lives. A gente está ao vivo aqui, Gabi. Não, eu sei que a gente está ao vivo. Eu não estou falando que live é ruim, eu só tô trazendo um ponto de que hoje a gente é abastecido por muitas informações de diversas formas e, e se a gente não consegue ter esse olhar conosco de as coisas estão fazendo sentido, se a gente está bem nesse formato, a gente acaba entrando num looping, né? E tem muita gente assim escutando algumas histórias e que as pessoas estão entrando, algumas entrando um pouco em parafuso, não sabendo muito bem o que fazer. Eu tenho possibilidade de fazer isso, eu tenho possibilidade de fazer aquilo. Então, fazer esse tipo de processo de autoconhecimento e poder estar conectado consigo mesmo, eu acho que ele é fundamental, independente de coronavírus e de quarentena que a gente vem vivendo, mas como que eu trago processos de autoconhecimento e que realmente possam estar me fortalecendo para os dias de hoje, né? Acho que isso é bem potente. Eu falei do movimento dos guerreiros do coração lá no início. Existem outros tantos movimentos, né? Mas acho que são algum deles. E como abrir esses espaços seguros de troca, onde eu consigo expressar a minha maior potência. Gabi, a gente está se encaminhando para o nosso final, então a gente tem mais 10 minutos. E eu queria então te convidar para a gente fazer um check-out, para cada um de nós compartilhar o que fica dessa conversa, como está saindo dessa conversa hoje. A gente pode começar por ti mesmo. Por mim? Tá bom. Aliás, essa é uma prática bem interessante da facilitação online que eu tenho utilizado, que é no presencial, quando a gente está junto, tu pode propor uma pergunta ou uma atividade e deixar o grupo mais livre para quem quiser começar, quem quiser puxar a palavra. Muitas vezes no digital, até porque a gente não tem essa cultura tão forte ainda, a gente está mais retraído. Então fica rolando aquele deixa que eu deixo, daí ninguém fala, fica aquele silêncio, e daqui a pouco a gente não sabe lidar muito bem com o silêncio, fica aquele constrangimento. Então uma das formas que eu tenho alternado para lidar com isso é alternar entre um processo de facilitação, que ele é quase uma chamada da escola. Então agora nós vamos seguir com o Gabi, ele vai compartilhar, depois nós vamos seguir com fulano, depois nós vamos com o ciclano, e eu fico fazendo essa mediação. E isso dá um ritmo que é bem legal, torna as coisas mais rápidas e funciona. E eu alterno isso com um processo mais livre, de vez em quando abro. Agora quem quiser compartilhar, o microfone está aberto, então essa é uma outra prática bacana. Mas eu experimentei aqui contigo, eu propus um check-out e já devolvi a palavra para ti direto. E isso é uma prática que pode ser utilizada.
Não, total de acordo, e muito do que a gente fala da facilitação no presencial, né, que o silêncio faz parte da conversa. Se não tem esses direcionamentos claros dentro do mundo digital, ou assim como tu trouxe, né, tem alguns momentos que são mais livres, mas tem alguns momentos que eu preciso avançar, então eu trago um posicionamento claro e direciono, Guilherme, Rafael, fulano, então, por favor. Mas, bueno, fazendo um check-out. Bom, então, Gui, eu tô saindo super bem, assim, foi bem leve. E quando tu falou que a gente estava indo se encaminhando já para o final, nem pareceu que a gente está aqui já falando há quase uma hora, porque quando a gente fala do coração, quando a gente fala de coisas que realmente estão conectadas com o que a gente acredita e com o que a gente pensa e vive, isso faz bastante sentido. Então, eu tô saindo assim super inspirado. Eu tô com algumas intenções aí de movimentos e com vontade de botar em prática um pouco também do movimento que tu tem feito individual. Então, assim, quero primeiramente também te parabenizar, Gui. Eu tenho ficado bem feliz e bem contente com os conteúdos que tu tem postado. Eu sei que tem tu e tem mais uma outra, tem uma equipe por trás também que vocês estão trocando e que vocês estão se apoiando, mas eu sinto que até para a gente, como rede da Pulsar, rede de pessoas que a gente conhece dentro do meio da facilitação. Obrigado, Bruna. Que bom que tu estava presente aí. Gostei bastante. E está junto conosco aqui. Olha que legal, adoro essas lives, me sinto muito na mesma mesa que vocês. Que legal, obrigadão, Bruna. Mas eu sinto que isso desacomodou algumas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas que me desacomodei também pelo olhar positivo da potência e de trazer um pouco dessas experiências. Então, não sei se eu, Gabriel, pessoalmente, vou estar fazendo os meus conteúdos, mas por que não botar energia em coisas que eu acredito e movimentos em rede que estão presentes dentro do nosso dia a dia, assim. Então, sinto que isso abriu uma potência bem grande e te agradeço também, Gui, por puxar esse movimento e mostrar um pouco de que sim, a gente tem muito valor, tem muito conhecimento, tem muitas coisas dentro do universo da facilitação, né? Até dentro do teu book, eu vi que tu trouxe a curva da normal, né, dos early adopters, que a facilitação ainda ela não é um termo que está difundido, né? E se a gente for olhar literaturas dentro do Brasil, a gente tem muito pouca literatura disso, versus um olhar internacional, de livros em inglês e de movimentos que estão acontecendo pelo mundo, tem muita coisa positiva. Então, por que não daqui a pouco fazer parte desse movimento de apoiar a rede, as pessoas que estão dentro desse mundo, a poderem se experimentar mais dentro da facilitação, que foi algo que a gente encontrou e que a gente viu muito valor e sentido. Então, saio super feliz com o papo, inspirado e com vontade de avançar e de materializar muito das coisas que eu venho vivendo de alguma forma. Show de bola. Eu sigo por aqui e começo fazendo um agradecimento à Bruna, à Mel, à Lilian, ao Edu Zanini, a Sapiran, a esse pessoal que esteve com a gente desde o início, está aqui comentando. É muito bom poder conversar e saber que tem outras pessoas na mesa aqui com a gente conversando também. Então, um grande privilégio estar com vocês nos acompanhando. E para a Bruna que pediu sobre o YouTube, compartilhando os bastidores aqui com vocês, a gente estava com uma live rodando no YouTube também, mas ela falhou miseravelmente, porque eu comprei esses fonezinhos aqui para conseguir colocar. Quando eu comecei a live, eles estavam dando retorno, então tive que liberar o áudio e aí a live do YouTube foi para o espaço. Então a gente vai vivendo e aprendendo,
Mas tem uma boa notícia que a gente desenvolveu aqui com a equipe um formato de publicar esses vídeos do Instagram no YouTube. Então, logo mais a gente vai estar publicando o vídeo da primeira conversa com o Vedana, ele já está pronto e foi uma conversa super legal, vocês podem acompanhar por lá. E espero que essa com o Gabi vá pro ar logo mais também. Então acompanhem por lá. Quem quiser também entrar no grupo do Telegram, eu tenho mandado alguns áudios de bastidores dessa experiência de facilitação, do que eu tenho vivenciado por aqui, tá super legal, já tem mais de 80 pessoas no grupo, e é uma lista, um grupo de transmissão mesmo, onde eu estou compartilhando conteúdo lá e tá bem legal, inclusive estou compartilhando os convites para as lives também. E o meu check-out, Gabi, é agradecer pelo teu tempo, pela tua presença. Acho que começamos o nosso sábado bem, compartilhando algumas histórias, compartilhando experiências bem práticas e de como a gente tem aprendido e se reinventado dentro desse universo da quarentena. E fico super feliz. Ontem a gente já tinha conversado e seguimos aprendendo, seguimos trocando, seguimos juntos. Ó, o grupo do Telegram tá muito interessante, ó, viu, pessoal? Não sou eu que tô falando, é a galera. Então, gente, legal. muito obrigado, que vocês tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana e um grande abraço para vocês todos. Até logo.